Oi pessoal, meu nome é Iane e no vídeo de hoje eu vou falar sobre coordenação motora fina. Será que coordenação motora fina é só escrita? Então, vem comigo. Então, vamos lá. Estou aqui, ó, em cima no cantinho e hoje eu vou falar se coordenação motora fina é só escrita. Então, eu queria começar, né, falando o que é coordenação motora fina. Nada mais é do que a capacidade de usar com precisão os músculos menores, principalmente localizados nas mãos, nos pés, para realizar movimentos delicados e específicos. É por meio dela que a criança se torna capaz de manusear objetos e realizar atividades como recortar, costurar, desenhar, pintar e escrever. Então, todas essas atividades que a gente faz com as mãos, né, são consideradas atividades de coordenação motora fina, não apenas aquelas que são com o lápis. O desenvolvimento motor típico, né, o desenvolvimento motor de qualquer pessoa acontece em dois sentidos, no sentido cefalocaudal e no sentido crânio-distal, ou seja, da cabeça em direção aos pés e do centro, né, do corpo até as extremidades. Então, a primeira coisa que a criança tem controle do próprio corpo é a cabeça. Então, lá o bebezinho pequenininho, a primeira coisa que ele vai conseguir fazer sozinho é sustentar a cabeça. E a partir daí, o controle, né, do desenvolvimento motor, ele vai acontecendo, né, de cima para baixo e do centro para as extremidades. Ou seja, as mãos, né, as extremidades, são as últimas coisas, né, a serem desenvolvidas. Então, essa questão vai muito além de aprender a agarrar objetos ou seguir desenhos com pontilhados. Essa motricidade deve começar a crescer ainda nos primeiros anos, né, nos primeiros meses de vida do bebê. Na verdade, ela começa, né, nos primeiros passinhos, na coordenação motora ampla, e está relacionado, né, com essas atividades de grandes articulações, como se arrastar, engatinhar, sentar, ou até mesmo dançar, né? Pular e dançar. Então, o desenvolvimento motor, né, acontece nesses dois sentidos. Aqui eu trouxe a pirâmide, essa aqui é uma pirâmide psicomotora de desenvolvimento. Essa pirâmide ela foi feita por Vitor da Fonseca, que é uma referência dentro da psicomotricidade, e ela obedece uma hierarquia, né, de desenvolvimento, onde na base da pirâmide está aqui, ó, o tônus e o equilíbrio. A criança ela precisa ter tônus e equilíbrio para poder desenvolver todas as outras habilidades. E aqui em cima está a apraxia fina. Então, para que a criança ela consiga escrever, que ela consiga manipular objetos com as mãos, que está aqui em cima essa habilidade, ela precisa desenvolver, né, tônus e equilíbrio aqui na base, estrutura espaço-temporal, lateralização, noção corporal, apraxia grossa, para depois desenvolver a apraxia fina. Então, não adianta ficar incentivando, ficar colocando atividades motoras finas para a criança que não tem essas outras áreas bem desenvolvidas, porque ela não vai conseguir, ela vai se frustrar muitas vezes, ficar com raiva, né? E quando você apresentar aquele estímulo novamente, pode ser que crie até uma aversão e ela não queira fazer mais aquela atividade, justamente não é porque ela não queira, né? É porque ela não consegue ainda fazer, justamente porque não tem os pré-requisitos para isso. Então, essa pirâmide ela é super importante para a gente saber, né, o que é que está faltando desenvolver, quais habilidades a criança ainda não tem, para a gente poder chegar lá na praxia fina. A partir daí, vale incentivar um conjunto de práticas como recortar, pintar, desenhar, apertar, bater palmas de modo ritmado, junto com a música, colocando em prática as competências fundamentais para o desenvolvimento cognitivo da criança. Entre elas, a atenção e a manutenção da atenção, a sequência, a memória e a imitação. Então, o ato de escrever, ele não é simplesmente, né, um ato motor, é um ato cognitivo também, que é necessário, né, a criança ter atenção, a criança saber fazer um sequenciamento de ações. Esse sequenciamento de ações de amplo vai ajudar no sequenciamento da escrita, né, das letras, do sequenciamento da fala. Então, tudo começa, toda essa estimulação, ela começa na motricidade, na parte motora, né, e na motricidade ampla, lá naquela base da pirâmide, no tônus e no equilíbrio. E os estudos mostram, né, a importância da atividade motora em lugar do uso indiscriminado das tecnologias.
pelo menos nessa fase da primeira infância, né? Hoje em dia, as crianças elas estão tendo acesso a tablets, a celulares cada vez mais cedo. E as pesquisas nelas provam que essa fase de alfabetização ela é exposta ao uso de lápis e ao giz de cera, ela apresenta muito mais ativação neurológica, se comparada a uma atividade com tablet. Quando a criança está na frente do tablet, ela só faz esse movimento com o indicador, no máximo com as duas mãos, ela não está usando as possibilidades de movimento que a mão tem. Diferentemente, né, de um lápis, que a gente precisa fazer o movimento da mão, fazer o movimento do punho, muitas vezes até fazer o movimento do braço para fazer algum tipo de desenho. Então, o uso do lápis, ele deve sim ser incentivado comparado com o uso do tablet, né? São muito mais conexões cerebrais que são feitas durante o uso do lápis do que durante o uso de um tablet. E que determina, né, o estímulo e a competências mais efetivas. Ou seja, se a criança ela não consegue nem abrir um zíper, muitas vezes a criança não consegue abrir um zíper, mas consegue mexer num tablet. Porque para abrir um zíper, ela precisa de muito mais conexões, ela precisa de atenção, ela precisa de força para puxar, ela precisa ter esse movimento de pinça bem elaborado. Então, tem que ter muito cuidado com esse uso indiscriminado de tablet e celular nesse momento que a criança está na fase de pré-alfabetização, na educação infantil. Manipular de forma correta um lápis não é algo nato, ou seja, andar, a gente aprende a andar, a criança aprende a se sentar sozinho, a questão de desenvolvimento, mas segurar no lápis não. A gente precisa, né, aprender, não é alguma coisa que já vem nata. É um movimento que precisa ser aprendido, e esse movimento ele é feito, né, na alfabetização durante a educação infantil. Se a coordenação motora fina for bem sucedida, será muito mais fácil passar para a escrita, né, com lápis. Ou seja, essas atividades com pregadores, atividades de abrir e fechar, atividades com zíper, massinha de modelar, são atividades que vão preparar a mão para o lápis. Por isso que são atividades, né, manuais que são muito exploradas, inclusive nas escolas com as crianças, porque isso tudo é uma preparação para a mão da criança conseguir segurar um lápis. Exercitar as mãos de modo coordenado é imperativo. Isso deve ser feito de modo criativo e criterioso, porque como é muito repetitivo essa questão de escrever, quando a criança está aprendendo, por conta da repetição, precisa ser feito, né, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais criativa. A gente pode buscar materiais diferentes, recursos diferentes, ambientes diferentes para ensinar essa criança e não ficar só na mesa com lápis e papel. É preciso atentar para os detalhes desse processo. Ensinar desde cedo a pegar corretamente no lápis, por exemplo, é muito importante. E pensando nisso, né, até o tamanho do objeto faz diferença. O tamanho do lápis, a largura do lápis, o tamanho do papel, o tamanho das linhas que vão ter no papel. Aqui eu vou deixar algumas dicas de vídeos que estão no canal, né, que são vídeos que eu falo sobre os tipos de preenção, dicas de lápis grafite para as crianças que estão começando e a diferença, né, de letra bastão e letra cursiva. Como a gente deve ensinar a criança os movimentos e em que fase a gente deve fazer cada uma dessas letras. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo os links desses outros vídeos aqui que eu estou deixando como dica e indicação. Também deixo aqui a indicação de 20 ideias de recursos para trabalhar a motricidade fina, para as pessoas, né, que estão buscando novos recursos para trabalhar a motricidade fina. Aqui é um e-book com 20 vídeos mostrando os recursos. Não são vídeos mostrando atividades, são vídeos mostrando recursos que a gente pode usar de várias formas, dependendo do nível de desenvolvimento que a criança esteja naquele momento. E deixo também aqui a indicação, né, do meu curso online, Método DMF, que eu ensino, né, 15 passos para a criança desenvolver autonomia em casa. Ou seja, são 15, eu falo 15 passos, né, mas são módulos onde eu falo desde a motricidade ampla até a motricidade fina, de forma clara, onde eu mostro, né, os vídeos de como a gente deve fazer na prática para ensinar cada uma das habilidades daquela pirâmide lá psicomotora para as crianças e elas conseguirem chegar de uma forma mais leve na questão da manipulação do lápis e da escrita, consequentemente.
Então, isso tudo foi para falar que a coordenação motora fina não é só escrita, vai muito além disso. E eu acho que é muito importante falar nessa questão da autonomia, porque a motricidade fina ela está diretamente relacionada com isso, nas questões das atividades de vida diária, que muitas pessoas falam, né, que são as AVDs, o ato de comer, escovar o dente, escrever, se vestir, né, abotoar, tudo isso, escovar os dentes, né, são atividades de vida diária onde é necessário, sim, ter uma boa coordenação motora fina. Para isso, a gente tem que trabalhar lá os pré-requisitos para poder chegar lá naquela base, lá naquele topo da pirâmide. Então, queria agradecer para vocês que assistiram até aqui. Curtam, compartilhem, comentem esse vídeo se vocês gostaram ou não. Deem sugestões do que vocês querem ver por aqui e te vejo no próximo vídeo.